Sequência aqui, quero falar sobre os investimentos que o Cruzeiro vai ter que fazer para ficar com o Neto Moura e o Matheus Bidu em definitivo. Matéria do Globoesporte.com, trazendo os valores de dois jogadores que têm sido os titulares do Paulo Pezzolano, o Matheus Bidu e também o Neto Moura. Os dois emprestados até o final do ano, um pelo Guarani e outro pelo Mirassol. E assim, já tem o valor definitivo desse passe, caso o Cruzeiro queira ficar em definitivo com os jogadores. Primeiro, o Matheus Bidu, que caso ele seja vendido nesse período de empréstimo, o Cruzeiro tem 10% da taxa de vitrine, mas a Raposa deve exercer a compra no final desse empréstimo. Nesse contrato com o Guarani, foi fixado o valor de 1 milhão de euros por 60% dos seus direitos econômicos. O bom foi que o euro caiu bastante, né? Desde quando ele chegou. Antes esse valor seria próximo dos 6 milhões e 300 mil reais, hoje é algo próximo dos 5 milhões. Até foi um valor interessante colocar em 1 milhão de euros e não, por exemplo, ali 6 milhões de reais. Foi uma boa nessa pro Cruzeiro. Eu acho que vale, tá? É um valor alto, né? Se eu for pensar, o Cruzeiro, todo mundo que está sendo titular vai ser comprado pela casa dos milhões, 4, igual foi o Lucas Oliveira. Agora o Matheus Bidu, se quiser mais 5 milhões de reais por só 60%. Então são jogadores caros, mas eu acho que compensa ficar com o atleta. 23 anos de idade, nesse ano 33 partidas, 2 gols e 3 passes. Ele no início da temporada revezou a titularidade com o Rafael Santos, né, que acabou sendo emprestado ao Curitiba, mas assumiu a posição com 5 passes, né, 3 passes e 2 gols, 5 participações diretas. Já o Neto Moura, por incrível que pareça, ele tem um valor mais baixo, tá? 1 milhão e meio de reais por 50% dos seus direitos econômicos. Tudo bem que ele já está com 26 anos de idade, mas eu acho que vale também, tá? O Cruzeiro, o quanto antes pagar esse valor pro Mirassol, acho que vai estar de bom tamanho. Nessa atual temporada, 25 partidas e 3 passes. É um cara assim muito diferenciado. Tem alguns jogos que ele não vai bem, é claro, né? Ninguém consegue aí ser bom o tempo todo, mas é um jogador que eu vejo que tem muito potencial e que ainda está pegando o jeito, tá? Eu vejo que o Neto Moura, um trabalho consistente aqui no Cruzeiro, com o Pezzolano, que deu muito certo, em 2 anos, 1 ano e meio, ele vai estar jogando muito bem mesmo. E olha que no início do ano pelo Mirassol ele já tinha jogado bem, com 14 jogos, 2 assistências, e vai lembrar, ano passado ele não foi bem na reta final da Série B pelo Remo, fez 10 jogos, 1 gol, mas não era tão querido assim pela torcida do Remo, quanto está sendo agora pelo Cruzeiro. E você, acha que valeria a pena comprar aí o Neto Moura por 1 milhão e meio, por 50%, e 60% do Bidu junto ao Guarani por 5 milhões de reais? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é sobre, no caso, um novo uruguaio para a comissão técnica do Paulo Pezzolano. E assim, é no caso do Manuel Ramas. Ele chegou há cerca de 1 mês e está trabalhando no clube em jogadas ensaiadas. Essa notícia aí da Rádio Itatiaia, que foi possível ver ele nos bastidores na vitória de 4-0 diante do Náutico, onde assim, ele parece, né, indo para os vestiários e está sempre nos bastidores. De acordo com a Itatiaia, ele está há quase 1 mês trabalhando aqui no clube. E no caso, o Manuel, que também é uruguaio, foi uma indicação aí do Paulo Pezzolano e da sua comissão técnica, que ele, igual eu falei para vocês, ocupou uma vaga que deixou recentemente, no caso, o Cruzeiro, que tinha o Rafael Guanes, que era auxiliar técnico do Cruzeiro e foi para a equipe do Novo Horizontino, que hoje aparece na 14ª colocação da Série B. Até que está fazendo um trabalho interessante à frente da equipe, deixou o Cruzeiro em junho desse ano, no final daquele mês. Então, o Cruzeiro meio que ficou sem esse repositor, né? Sem ter um cara para fazer essa reposição, um pouco mais do que 2 meses e meio, até chegar então o Manuel Ramas, que apareceu aí nesse vídeo. Então, não consegui levantar mais histórico de quais outras equipes que ele já trabalhou, mas é um cara que, por ser indicação do Paulo Pezzolano e ainda mais agora no Cruzeiro sendo um clube empresa, pode ter certeza que a maioria dos contratados, né, são caras responsáveis que vão dar conta do trabalho, e até mesmo o Cruzeiro com jogadas ensaiadas. Eu vi que, por exemplo, em cobrança de escanteio, algumas coisas já mudaram recentemente que eu não estava acostumado a ver, ainda mais na cobrança ali, sempre o Daniel Júnior ou o Matheus Bidu, que levanta o braço ali, algumas indicações fazendo assim que você vê que não era muito comum o Cruzeiro fazer algo nesse sentido. Saída de bola também nessas jogadas ensaiadas e também cobrança de faltas. Vamos ver, né, se vai melhorar bastante isso ou não. Enfim, Manuel Ramas aí, novo contratado para a comissão técnica do Paulo Pezzolano. Que só lembrando, ele foi contratado, o Pezzolano e sua comissão, né, com um salário de 200 mil reais por mês. Teve essa renovação de contrato, possivelmente aí teve um aumento também. E vamos ver, né, como que vai ser o salário do Pezzolano pro ano que vem. Acho que tranquilamente próximo dos 400 até meio milhão de reais mensal pro treinador. Não seria muita loucura pensando na Série A. O assunto desse vídeo é sobre o Paulo Pezzolano, que elogiou o Arrascaeta, também uruguaio, que, de acordo com a opinião do Paulo Pezzolano, ele tem potencial para jogar em um grande time
do futebol europeu, tá? No total aí o jogador que jogou de 2015 a 2018 pelo Cruzeiro saiu rendendo mais de 65 milhões, né, de reais aos cofres do clube. E o Pesolano, nessa entrevista na última segunda-feira ao Ronaldo TV, né, falou um pouco sobre a excelente fase do uruguaio e que não ficaria surpreso de ver ele em um time de ponta do futebol europeu, onde o Paulo Pesolano falou um pouco sobre o jogador que também, né, fez sucesso aqui pela Raposa, abre aspas. O Arrascaeta pode jogar perfeitamente na Europa e em clubes gigantes por lá. Mas o que acontece? O Arrascaeta está num grande clube e o Cruzeiro na primeira divisão é um clube gigante no mundo. O Flamengo também é um time gigante, então às vezes fica muito apertado, no caso limitado, que o clube que ele vai jogar na Europa seja melhor do que o Flamengo. Há clubes muito fortes no mundo, mas fica muito curto o mercado para ele. E tem que ter esse espaço para o jogador, porque ele está jogando em alto nível numa liga muito forte, que é uma das melhores. Mas o brasileiro às vezes não vê isso, e a Liga Brasileira é uma das melhores do mundo, a competição que tem, os jogadores bons que tem, e todos os times, ele está jogando em uma das melhores ligas do mundo, e por isso está na seleção uruguaia, fecha aspas. O Arrascaeta realmente é um jogador muito diferenciado, até esperava que quando ele saísse do Cruzeiro, em 2018, quando ele estava ali, no caso, com seus 23 para 24 anos de idade, ele iria para algum time, se eu não me engano foi o Wolverhampton, lá da Inglaterra, que demonstrou interesse nele aqui na Raposa, algo próximo a disso. Porém, ele saiu, continuou aqui no Brasil. Não diria que foi ruim também, tá? Porque tem uma coisa que eu mesmo vendo assim os jogadores, um exemplo claro disso foi quando fui fazer aqui um vídeo de alguns jogadores que poderiam chegar no Cruzeiro, né? E no caso eu vi um volante ali, o Matheus, que eu esqueci até o sobrenome dele agora. Matheus que jogou no Grêmio, vou deixar uma foto dele aqui aparecendo pra vocês. Eu tava vendo lá que ele foi pro Sassuolo da Itália e assim, as fotos dele antes, que no Grêmio dava 70 mil curtidas, 60 mil curtidas, tava dando ali 6, 7 mil no futebol italiano, né? Eu fiquei de cara com o negócio daquele e fico pensando, né? Será que compensa mesmo um Arrascaeta igual? Sair aqui do Flamengo, onde, se eu não me engano, ele tem um salário de 1 milhão e 200 mil por mês, vou jogar ali num time interessante, no Sevilha, para ganhar 1 milhão e 500, para mudar totalmente de cultura, nada adaptado por lá, e ainda tem uma pressão gigantesca, correndo o risco de ser reserva, e além disso, né, até para ele fechar uma parceria com uma marca ali, não vai ter o mesmo engajamento que teria, igual jogando num time com uma torcida gigante, né, que é igual ao do Flamengo, ou que seja ali, qualquer time ali, aqui no Brasil tem muito mais, no caso, torcida, do que times que, né, nós brasileiros olhamos para fora e falamos, nossa, o cara tá jogando às vezes num time ali da Espanha, nossa, tá jogando bem demais, deve tá voando. O Matheus Henrique, exatamente, do Sassuolo. Você vê ali que realmente não compensa isso, na minha opinião. Não compensa, né, o jogador sair do Brasil para ter esse sonho na Europa, até porque no Brasil os salários estão gigantescos. Isso é uma questão também que eu acho que já está meio que passando dos limites. Mas os jogadores têm feito sua parte, né? Já que tá ganhando bem, estão continuando por aqui. E a liga tem se fortalecido bastante. Se você for comparar os times de 2015 para cá, realmente é uma diferença absurda, né? No futebol. E o Arrascaeta, que nesse ano deve ser o titular pelo Uruguai na Copa do Mundo, eu vejo que para ele sair, só se o Flamengo recebesse uma proposta superior aos 100 milhões de reais. Até porque gastou mais de 75 para tirar ele do Cruzeiro e, né, para ter uma compensação só se fosse um valor gigante. Quem sabe ele sendo um novo James Rodrigues numa Copa do Mundo ou algo nesse sentido. Pelo Flamengo nesse ano, 45 jogos, 11 gols e 17 assistências. Enfim, o Arrascaeta também com quase 2 milhões e meio de seguidores no seu Instagram. Quero saber a sua opinião. Se você fosse o Arrascaeta, você continuaria no Brasil, ia para um outro time do futebol europeu? E você concorda, né, com o Pesolano, elogiando aí o jogador no uruguaio que fez sucesso aqui no Cruzeiro também, e a Liga do Futebol Brasileiro. E o último assunto desse vídeo é sobre o Maurício, que pode render uma grana bem interessante ao Cruzeiro. Matéria lá do site Bola VIP e também do jornalista Lucas Colar, que trouxe a informação de que o Internacional pretende vender o jogador por até 60 milhões de reais. Vale lembrar que atualmente o valor de mercado dele gira algo na casa dos 30 a 35 milhões, porém como ele tem ganhado espaço na equipe colorada e tem sido titular nessa atual temporada com o Mano Menezes, que foi muito bem quando ele começou a jogar em 2019 profissionalmente, a expectativa é de que o Internacional possa, quem sabe, conseguir até 60 milhões de reais em uma futura negociação. Ele, que vocês vão lembrar, em 2020 foi trocado pelo William Potker e o Cruzeiro mantendo no total 40% de uma venda futura. O William Potker aqui pelo Cruzeiro não foi nada bem. Se você for olhar os números dele, comparado com aqueles jogadores que jogaram do Cruzeiro em 2020, 2021, até que foi ok, né? 25 jogos,
6 gols e 3 assistências, mas muito abaixo do que era de se esperar, e até hoje ele tem contrato com o Cruzeiro emprestado ao Avaí. Esse negócio foi horrível. Eu diria que era melhor o Cruzeiro ter dado o Maurício para o Internacional e ter mantido, sei lá, 60% de graça, de presente para o Internacional, do que ter feito as negociações que fez. Depois trocou aí 10% do Maurício, ficando com 30% em troca do Bruno José. O Bruno José teve um desempenho razoável, muitos altos e baixos, mas hoje, né, se você for comparar o agora, está emprestado ao Guarani, não tem expectativa de voltar a ser utilizado pelo Cruzeiro, e o Maurício, o Cruzeiro ainda cedeu 5% por uma dívida que tinha junto a ele, seu empresário, ou seja, atualmente a Raposa tem 25% desde o mês de janeiro, né, cedeu aí esses 5% em troca de R$1.200.000 na justiça, mais R$1 milhão que tinha um acordo aí com o atleta. Então, o Cruzeiro hoje tem 25%, o próprio jogador 5% e o Internacional 70% de uma venda futura. Se nós estamos falando aí desse valor hoje, né, ele vale 30 milhões, mas a expectativa de vendê-lo por 60 milhões de reais, o Cruzeiro tem 25, então pegaria 15 milhões de reais para o Cruzeiro. Como tem ainda o mecanismo de solidariedade, não é um valor muito alto que vai aumentar, mas algo próximo ali de mais 2 milhões, próximo ali dos 16,5 a 17 milhões de reais, chegando, por exemplo, no ano que vem, caso ele seja negociado no fim dessa temporada. É um valor bem interessante para o Cruzeiro, que pode, né, sem dúvidas, pegar esse dinheiro para reinvestir no próprio futebol, até porque é um dinheiro que não estávamos esperando. E esse valor, eu não acho que é fora da realidade, tá? Porque o Maurício tem demonstrado um bom futebol também. Eu atualmente estou aqui em Porto Alegre, vocês sabem disso, né? O Maurício muito querido também pela torcida do Internacional. Eu até fui num jogo, no caso do Internacional e Fluminense, ele jogou como titular e foi muito bem naquele jogo, fez um gol que acabou sendo anulado, mas enfim, tem 21 anos de idade e pelo Internacional nessa temporada 42 jogos, 5 gols e uma assistência. É a fase mais artilheira que ele vive pela equipe. Ano passado fez 47 jogos, 2 gols e 7 passes. No total pelo Internacional ele já soma mais do que 100 jogos pela equipe. Pelo Cruzeiro, contando 2019, ele fez 9 jogos e 1 gol, aquele gol contra o Vasco na reta final do Brasileirão. E em 2020, contando o início da Série B e o estadual, 32 jogos, 5 gols e 3 assistências, quando ele tinha ali seus 18 para 19 anos de idade. E você, o que acha do Maurício? Gosta do futebol e do meio campista? Enfim, pode render uma grana bem interessante ao Cruzeiro, atleta que chegou lá na temporada de 2018 para o Sub-17, chegando aí do Desportivo Brasil, mais um dos jogadores, né? Ele, o Ederson, que deu muito certo, chegando da equipe de São Paulo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, continuar recebendo nossas atualizações de vídeos aqui de notícias do Cabuloso. E eu vou deixar aqui na tela final outras sugestões para vocês. Esse vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre o Arrascaeta, que assim como o Maurício pode render um percentual para o Cruzeiro em uma venda futura. Vai lá entender qual que seria o valor que o Cruzeiro teria direito, além também desse outro vídeo aqui que eu postei ontem de noite, falando sobre o Vitor Roque. Será que ele poderia ter uma troca envolvendo o Jajá ou o Zé Ivaldo? Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.